Dos estúdios Xoxo, mais um plantão do sapatão. E agora, gente, nós vamos falar de um assuntinho que está bombando por aí, né? O Ciro Liro, o Ciro Gomes, que está, ó. Há quem diga que ele está tomando gardenal com uísque. Há quem diga que ele sempre foi esse mau caráter que ele foi. Bem, o que eu posso dizer é que se o Ciro conseguisse chegar no segundo turno, eu iria votar nele com muita facilidade, votaria no Ciro em detrimento do fascismo, é óbvio. Mas para que eu possa votar no Ciro Gomes, ele precisa passar do primeiro para o segundo turno. Qual será a parte que ele ainda não entendeu? E esse povo que é cirista. Porque ó, tem muita gente desembarcando, né? Aí o Fábio Porchat já deu sua puladinha, aquele Tabet também, Caetano Veloso. E agora o último foi o Tico Santa Cruz, que está ó, meio que ralando o peito do barco do Ciro Gomes. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento e eu quero mostrar aqui para vocês, antes de fazer, é claro, o meu momento blogueirinha. Está assistindo esse vídeo aqui no YouTube? Curte, compartilha, comenta, se inscreve nessa bagacinha desse meu canalzinho para aumentar um pouquinho, por favor. E agora, se você considerar, quiser e puder me fazer um Pix, a chave é minprada.gmail.com. Eu sempre deixo na descrição desse vídeo e esse vídeo eu jogo lá também no meu Facebook, que é Inês Prado, e no meu Instagram, que é Inês Fontane. Mesmo jogando lá, eu deixo também a chave de Pix minprado@gmail.com. Passado isso, vamos ler o que nos diz as notícias. Que aqui a gente gosta de ler notícia. Olha que legal, né? Ler é bom a beça. E eu sempre digo, viu, gente, aqui, eu sempre gostei muito de ler, né? As notícias, as informações, independente da fonte. Eu leio desde as mídias que são aqui independentes, como 247, que é financiada por pessoas como nós, das midionas ou das progressistas, eu leio de um tudo, eu vou lá fazer meu filtro. Essa matéria que nós vamos ler agora é da 247, né? Falando sobre o ataque que o Ciro Gomes e o povo dele lá gente, o povo dos comícios dele lá sofreram de um bolsonarista, né? O Ciro Gomes vive dizendo, relativizando, Cissa, para, minha filha querendo brigar com os pacientes da dentista aqui da frente. É o Ciro Gomes que vive relativizando a violência do Bozo, dizendo que é tudo igual, né? Na mesma linha, violência do povo do PT. É um absurdo isso. Falando em polarização, é como eu sempre digo aqui, Ciro Gomes, polarização é meu pau em tua mão. Mas vamos à matéria aqui, né? Do coitado do Ciro Gomes, que ó, está jogando uma pá de cal na sua própria cova. Ele está se enterrando cada dia mais. Mas vamos ver aqui, ó. Depois de sofrer ataque de bolsonarista, Ciro Gomes revida com agressão ao PT. Disse que bolsonarismo virou PT piorado e citou violência como prática comum nos dois grupos. Essa equivalência é que é muito imoral, sabe? É uma imoralidade intelectual o Ciro Gomes fazer esse tipo de equivalência falsa de violência bolsonarista e violência petista, sendo que os petistas estão sendo assassinados pelos bolsonaristas. Ele foi atacado por um bolsonarista, mas ele vem jogar esse chorume na nossa cara. Olha, gente, eu estava falando de ler, eu deixo aqui as fontes para vocês irem procurar, porque às vezes eu não leio todas as matérias completas. Haja vista que eu já li, então eu jogo aqui alguns pontos com vocês aqui que eu achei mais interessante,
E daí, se vocês quiserem ler a matéria completa, vocês entram aí no portal do 247, da Fórum, da UOL, da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é fechado, né? Eu já dei a dica como que vocês leem no 0800. Estadão, essas midionas, Veja, Isto É, essas midionas eu jogo tudo no 0800, porque eu não sou obrigada a pagar mídia hegemônica fascista. Então, aqui, ó, o Ciro abre aspas para ele diz uma coisa assim, ó, não pode ser, para combater o PT, virar um PT piorado, que é o que está acontecendo, tanto sob o ponto de vista de corrupção com o Bolsonaro, quanto das práticas de nós contra eles, de usar violência, segregação, acusar o adversário para esmagar, entre aspas, disse aí o ex-ministro Lula, que vocês sabem, o Ciro Gomes já foi ministro do Lula, já fez, tem uma imensidade de vídeos do Ciro. Eu vou parar de compartilhar, tá? Não, não vou parar, não. Eu vou contar o que aconteceu aqui durante a visita no acampamento Farroupilha, tradicional evento em Porto Alegre. Um homem, depois identificado pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul como Lisandro Vargas Villanova, aproximou-se da comitiva do Ciro Liro e deu um grito de apoio ao Bozo. E daí vem aqui embaixo, aqui, ó. Os militantes do PDT xingaram lá o bolsonarista, que teria dado início a um empurra-empurra, e o bolsonarista... Então, eu vou parar de compartilhar aqui para contar o resto nas minhas palavras. Esse bolsonarista aí, ele disse que ele estava armado. Ele falou que estava armado e então ele foi levado pela polícia, onde na polícia descobriu-se que ele não tinha arma nenhuma. E daí o Ciro Lira, ele diz lá que o bolsonarista, além de covarde frouxo, ainda é mentiroso. É verdade, ele tem toda a razão. Só que o povo do PT, petista, nunca agiu dessa maneira, gente. Não existe. Vão aí ler notícia de violência, de petista assassinando bolsonarista, de petista assassinando ou atacando pedetista. O Ciro está viajando. Está viajando, né? Ele é um canalha também, vamos combinar. Então, lá em 2018, quando já veio aquele povo, ai, é o Ciro que vai conseguir ganhar do Bolsonaro, vai cagar no mato. O cara estava com 12%, agora está aí amargando 7%, e diz para a gente parar de votar no Lula para votar nele. O Lula, que está com 44% nas pesquisas, 45% de intenção de voto, a gente deixa de votar no Lula para votar no Ciro. Só se eu tiver muito louca de farofa Dona Benta, do Aécio Neves, né? Só se eu tiver muito virada no giraia, para assimilar uma ideia dessas. E daí, agora, em 2022, ainda tem gente me falando para votar no Ciro. Ah, mas vai cagar no mato, procurar sua turma. Agora tem um cara muito bacana aqui, gente, no Twitter, que eu vou compartilhar com vocês, ele é uma chacota. Tem um apoiador do Ciro que chama Gustavo Carva. Gustavo alguma coisa aí. Só que esse Gustavo Canalhão, ele faz a chacota do outro lá, Castanhol, se eu não me engano, Gustavo Castanhol. Aí vem esse carinha aqui e faz uma chacota desse Castanhon aí e se denomina como Gustavo Canalhão. Então, tá bom. Aí o Gustavo Canalhão que eu comecei a seguir, porque eu estava vendo uma entrevista dele ontem, se eu não me engano, foi no DCM. E ele estava falando sem a carinha, porque ele sofre muita ameaça de pedetista. Mas vamos ver o que ele diz na tuitada dele. Enquanto Marina Silva e Lula fazem gestos de grandeza, o Ciro Gomes isolado, dizendo que vai unir o Brasil. Parece cada dia mais perto de um Bolsonaro, com um triste fim. Eu tenho que concordar com o Canalhão, porque é o que está aparecendo, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Então, eu quero aumentar aqui para mostrar para vocês o vídeo, então, que o Canalhão ele compartilhou aqui do Ciro Liro, né? Bora ver.
de desonesto, de cruel. Vou voltar, porque parece que falhou o começo, né? Bora. Todo mundo no Brasil, Lula, sabe o que você fez de desonesto, de cruel, de mentiroso, de odiento que o PT fez com sua ordem contra a Marina Silva. Não é Luiz Helena, mulher de valor. As duas são candidatas a deputada federal. Eu sou do PDT, estou pedindo voto para o PDT, mas quem votar nessas mulheres em São Paulo e no Rio está votando em duas mulheres de grande valor estratégico. Mas a Luiz Helena, pergunta a qualquer brasileiro o que o Lula fez de violência política, de cultura de ódio, de mentira, de cangaceirismo, enquanto ele faz essa conversa mole de Lulinha Paz e Amor, financia o gabinete de ódio mais picareta, mais desonesto de toda a história do Brasil. É nele que o Bolsonaro se espelha. Então, né, gente? E a Marina Silva, ontem mesmo, estava lá se reunindo com o Lula, né? A Marina Silva, que já foi ministra do Meio Ambiente do Lula, ela estava ontem em conversação com o Lula para fazer uma ligação ali para se unir, né, gente? É essa frente aí que está sendo lançada para vencer esse maldito desse fascista do Bozo no primeiro turno. Mas daí a gente vem e dá de cara com esse Ciro Gomes servindo de linha auxiliar do bolsonarismo, falando essas coisas esses dias aí, para vocês que acompanham as notícias, mas se não acompanham, o general Heleno, ele compartilhou um vídeo do Ciro falando mal do Lula na Jovem Clã. Falando mal do Lula na Jovem Clã. É para a gente ficar admirado? Será? Eu me admiro um pouco, mas tem gente que já está estudando a tal da turma boa entrando no PDT, já não é de agora. E daí nós vamos saber no final desse vídeo, tá bom? Por enquanto, eu quero compartilhar com vocês a tuitada que deu o Gustavo Canalhão, da Renata Lopretti, enquadrando Ciro Gomes. Inclusive, eu já postei isso aqui no meu canal mesmo, mas eu queria, aqui agora, compartilhar isso com vocês. A Renata Lopretti dá uma enquadrada no Ciranha. Bora ver? Eu vou aproveitar que o senhor acabou... Me chama de volta, o Lula não quer vir, eu pego o hora. O senhor acabou de falar do ex-presidente Lula. Quem nos acompanhou até aqui deve ter percebido como o senhor já esteve com ele de várias maneiras. Foi ministro dele, o seu grupo no Ceará esteve aliado ao PT durante muito tempo. Eu acho que é importante a gente entender melhor o histórico dessa relação. Vou citar alguns exemplos recentes. O senhor diz que o Lula não tem grandeza, só pensa em si, que ele é o maior corruptor da história moderna, que ele é um grande enganador. Quero lembrar 2018, porque em 2018 o senhor preservava muito a figura do ex-presidente Lula. Eu quero de novo mostrar um trecho da nossa conversa no Jornal da Globo em setembro daquele ano. Vamos ver. Põe as imagens. Eu sou do Lula há mais de 30 anos. Eu apoio o Lula a todos os momentos. Quem quiser inventar outra história, inventa outra história. Eu conheço o Lula de perto há 30 anos. Lembrando que naquele mesmo ano... Estava preso. Sei, mas também deixa eu contar uma outra coisa. Um pouco antes, no Jornal Nacional, em agosto, o senhor disse o seguinte: o Lula foi um bom presidente e o povo brasileiro sabe disso. De lá para cá, o tom da sua resenha mudou muito. O que aconteceu? Eu gostei muito desse vídeo do Gustavo Canalhão, é bom demais. Esse Gustavo Canalhão, gente, é ótimo. Se eu fosse vocês, eu seguia. Ele faz uns vídeos aí bem bons, né? E, bem, eu comecei a seguir ele, como eu disse para vocês, depois que eu vi a entrevista dele lá no DCM. E outro dia eu estava também ouvindo um Spaces, no Twitter mesmo, né? Spaces, para quem não sabe, são pessoas twitteiros, né, que se juntam num espaço onde a gente só escuta a voz. É como se fosse um podcast, mas várias pessoas ali discutindo, né? E tem uma moça chamada Letícia que ela responde aqui no Twitter como @bicicleta.
E ela estava contando uns babadeiro para gente, sabe? E daí, quando vai o Gustavo Canalhão ontem no DCM, ele conta umas coisas para gente que quando eu escutei lá a discreta e o pessoal falando do Ciro Gomes, dessa nova resistência que está infiltrada no PDT, eu meio que fiquei passada, mas no final do vídeo a gente vai chegar. Outra coisa que está rolando aqui, que o Ciro Gomes fala dessa turma boa, que é politicamente preparada, vamos ver direito mesmo quem que é essa turma boa, né, gente? Ó, essa turma boa aqui, ó. O Orlando Calheiros, que é um cara que eu sigo também, que ele é do podcast lá que chama Cálice, muito bom. Recomendo que vocês ouçam, para quem gosta de podcast, né? Olha lá. E ainda tem quem diga que o PDT e Ciro Gomes não estão apostando suas fichas e reforçando a política de ressentimento que nos deu o bolsonarismo. Esse é um tal de pastor Cláudio Moreira, é um fundamentalista religioso infiltrado no PDT do Ciro Gomes. Ele diz assim, ó, meu voto é @Ciro Gomes no primeiro e segundo turno, mas se infelizmente ele não chegar lá, não vou anular o voto e farei tudo o que for necessário para evitar que o Lula volte ao poder. Eu repito, tudo o que for necessário, disse esse pastor Cláudio Moreira, que aqui, escancaradamente, está dizendo que se o Ciro Gomes não for para o segundo turno, ele vai votar no Bozo, mas ele não vota no Lula. É isso daí que está dado, né? Para um bom entendedor, querido, um risco é Francisco. Está escancarado. Agora, vamos lá. O Ciro está dizendo em todo lugar que o Lula ataca ele, que o Lula, nossa, está derrubando o Ciro Gomes. Ai, coitadinho do Ciro, está sendo atacado pelo PT e pelo Lula. É mesmo, cara pálida? Vamos ver, a última vez que o Lula se dirigiu ao Ciro foi no debate da Band. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. O Lula foi super fofinho com o Ciro Gomes. Falou que o coração dele era muito mais mole que a língua dele. E que ele tinha muito respeito pelo Ciro Gomes. Foi isso que o Lula falou ali do lado, olhando na cara do Ciro Gomes, ao que o Ciro Gomes chamou o Lula de encantador de serpente. Tá? Isso foi no debate. A última vez que nós vimos, que nós tivemos notícia olhando assim, ó, toim, toim, toim. Agora vamos ver aqui no Twitter, nas redes sociais, o que o Lula escrevia sobre o Cirane. Olha, eu adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer. Mas eu aprendi uma teoria com a minha mãe, Dona Lindu. Quando um não quer, dois não brigam. Não farei jogo rasteiro, disse o Lula no Twitter para o Ciro Gomes. Olha que ataque. Que ataque, hein, Lula? Oi, o Lula está me atacando. A turma boa está toda cheia de dedos, porque o Lula está atacando o Ciro Gomes. Aqui, ó, quem compartilhou essa tweetada aqui do Lula foi uma moça que chama Camille Justice. Para de falar que o Lula ataca. A última vez que o Lula falou diretamente no seu nome foi em 2021 aqui no Twitter. Ciro, você é mentiroso e pior, um classista. E a sua turma boa não é a mais preparada, porque se fossem, não votariam em você. Falou mentira, Camille Justice? Não falou, gente. Falou verdade. Eu sou amiga desde criancinha da Camille Justice, sabe? Desde criança. Agora, vamos ver lá, vamos chegar no fim desse vídeo aqui, mostrando uma matéria que saiu no Congresso em Foco. Se eu for, eu não vou ler inteira, eu vou ler alguns pedaços, e daí vocês jogam aí no Google para ler essa matéria, tá? Que é a última que nós vamos mostrar por aqui.
Congresso em Foco, vamos ver quando essa matéria saiu. Olha a cara do povo do Ciro, a turma boa. Essa turma boa que se define como nova resistência. Perigo, hein, Iago? Perigo. Grupo de extrema-direita se infiltra no PDT que anuncia sua expulsão. Mas vamos ver de quando foi essa matéria? Essa matéria foi no dia 3/6/2022. Só que essa tal de nova resistência já está dentro do PDT já faz mais de 2 anos. E o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, diz que vai expulsar eles, mas até agora, boca que usa, ninguém fala nada, está todo mundo lá infiltrado. Esse pastor Cláudio aí, esse Castanhon, essa gente fundamentalista e extremista, viu? Ah lá, então vamos lá. Nascido em 2015, em meio à crise política que culminou no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o movimento Nova Resistência surgiu como o primeiro grupo político brasileiro a defender a chamada quarta teoria política. Gente, essas pessoas aqui são praticamente olavistas dentro do partido do Brizola. Coitado do Brizola, está dando 15 capotes no túmulo uma hora dessa. Mas vamos ver. Uma vertente russa de extrema-direita que hoje representa a base ideológica do presidente Vladimir Putin. Desde 2019, os líderes desse movimento procuram conquistar espaço dentro do PDT, que tem como pré-candidato presidencial o ex-ministro Ciro Gomes. Entre os filiados no PDT está o próprio líder do movimento no Brasil, Rafael Machado. Abre aspas para o Rafael Machado aí. Liberais de esquerda entraram no PDT. Não, mentira. Esse Rafael Machado, ele vai falar a respeito dessa nova resistência, vai. Abre aspas para o Rafael Machado. Liberais de esquerda entraram no PDT para infiltrar as suas ideologias em um partido incompatível. Alguns dos nossos entraram no PDT por afinidade ideológica e o fizeram abertamente. Fecha aspas. Declarou em seu perfil ao falar sobre a resistência interna da entrada de seus membros. Eu estou toda confusa aqui, viu, gente? Esse Rafael é o extremista mesmo. Liberal de esquerda, gente. Eu fico pensando o que é liberal de esquerda? Como é que pode ter liberal de esquerda? Vá se fuder. Eles dão um nó, sabe? Na semântica, nas palavras, e vão distorcendo o negócio, fazendo um malabarismo. É praticamente um contorcionismo para chegar nesse ponto aqui. Por favor, tenha dó. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu vir aqui para baixo para ler para vocês. Aqui eles estão dizendo... é muito olavismo, gente. Mesclado de socialismo. Olha que coisa babadeira. É isso que eu estou falando para vocês, da história da semântica. Do malabarismo aí com as palavras, desse contorcionismo boçal, mesclado do socialismo e fascismo. A quarta teoria política, conforme explica o historiador Daniel Pradeira, é uma corrente de pensamento que retrata o liberalismo como representação do poderio americano sobre o mundo. A solução para esse domínio, segundo seu fundador Alexander Dugin, seria a união dos valores do socialismo soviético com o fascismo. No Brasil, a nova resistência tenta representar uma união ao redor da figura de Getúlio Vargas, mesmo presidente que inspira, em outros aspectos, a base filosófica do PDT. Então, se vocês leem essa matéria, eu vou parar de compartilhar, tá, pessoal?
Eu recomendo que vocês leiam essa matéria do Congresso em Foco inteira, para vocês terem noção do que está acontecendo no PDT, dessa turma boa infiltrada aí. É uma turma extremamente radical, e não é de esquerda, viu, gente? Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Não é de esquerda. São fascistas infiltrados no partido do Ciro Gomes, e o Ciro Gomes está assimilando essa história toda, inclusive atacando as lutas identitárias, as lutas étnicas, as lutas dos feministas. Então, o Ciro ele tem assimilado essa ideia desse extremismo, dessa turma boa aí, para atacar o que as pessoas genuinamente da esquerda defendem, né? Então, presta atenção, você aí que está me vendo, né? E que está vindo aqui, né? Tem muito cirista aqui que está vindo nos meus vídeos aqui do Ciro Gomes, que foi só um que eu coloquei até agora. Esse está sendo o segundo. Nesse primeiro que eu coloquei da Renata Luprete, nessa partezinha aí da Renata Luprete que eu compartilhei agora, desceu de cirista, ó, para me espinafrar. Eu só dou risada, viu? Porque daí tem gente que tem a coragem de olhar para minha cara e falar assim, sapatão, vamos votar no Ciro. Um beijo, viu, Lelete? Tá boa. Aqui, ó, querida, meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. E no dia 2 de outubro vai ser Lula 13. Tomara que no primeiro turno, para que essas pessoas que votam no Ciro Gomes realcem para Jesus e que venham lutar com a gente contra essa porra desse capiroto, desse demônio, desse bozoasmo que está ameaçando a gente e tentando nos cercar por todos os lados. Era isso que eu tinha para dizer agora para vocês. Um beijo e até o próximo show, tá, queridos?